Vamos olhar um pouquinho agora sobre como as seitas trabalham. Todas elas possuem características muito em comum. E dos traços aí que marcam as seitas é a forma como elas trabalham. Claro, esse nosso curso aqui, ele não visa esgotar o assunto, não. Ele é um mini curso, né? Isso aqui é o básico, ele não é para especialistas em teologia, não. É para pessoas que querem saber como se defender das seitas, e o objetivo principal é esse, que você que está assistindo esse vídeo agora esteja preparado para se defender das seitas e das heresias. Uma característica muito simples das seitas é que eles têm a tendência de se prender a coisas menores e negligenciam coisas importantes. Por exemplo, algumas seitas, né? Eles enfatizam demais que tem que guardar determinado dia. E aí esquecem-se de outros pontos importantes da nossa fé. Eles focam demais. Tem que guardar determinado dia, tem que fazer determinada ação. Outra seita diz aí, olha, você tem que, todos os domingos você tem que estar lá evangelizando, porque senão você não vai conseguir ser salvo. Já outra seita diz, você tem que guardar determinado dia, porque se você não guardar este dia e guardar outro dia, o outro dia é a marca da besta. E aí eles enfatizam demais determinado aspecto e esquecem-se de questões mais importantes. Ou em resumo, eles se prendem a questões periféricas e esquecem-se do que realmente é importante. E com isso eles acabam quebrando o equilíbrio da fé cristã. A nossa base de autoridade chama-se a Bíblia Sagrada, mas as seitas, por não terem apenas a Bíblia Sagrada como fonte de autoridade, eles adicionam muita coisa, adicionam várias coisas periféricas e aí acaba prejudicando bastante aí o andamento, o crescimento espiritual e o andamento rumo aos céus, porque nós vimos em um outro vídeo que as seitas elas são simplesmente resultado da ação demoníaca, né? E o grande objetivo é desviar as pessoas do caminho para os céus. Então nós temos que ter muito cuidado. E por se preocupar bastante com esses aspectos aí periféricos, as seitas eles gostam muito de interpretar a Bíblia de forma errônea, de interpretação forçada. Eles pegam um texto e fazem o texto dizer exatamente aquilo que o texto não diz. Nós vimos em um outro vídeo desse nosso mini curso o caso daquele pastor que pegou a passagem lá do livro do profeta Oséias e simplesmente acabou caindo em adultério com uma outra senhora lá. E o que é mais triste, um repórter foi lá e disse, olha, mas o texto não estava dizendo isso, você está interpretando errado. Então olha que vergonha, olha que ridículo que aconteceu. Mas as seitas, eles fazem exatamente, cometem esse mesmo erro que esse pastor cometeu. Eles forçam o texto, fazem o texto dizer exatamente aquilo que o texto não diz. Eles forçam o texto para que o texto diga aquilo que ele não estava dizendo. Ou em outras palavras, para nós entendermos melhor, algumas coisas que a Bíblia condena, as seitas vão lá, pega a Bíblia, distorce o texto e dizem, olha, a Bíblia apoia. E aí o resultado é que muitas vezes, mesmo torcendo a Bíblia, eles não conseguem provar ou não conseguem fundamentar os seus argumentos. E aí eles precisam de uma fonte extra-bíblica. Muitos deles usam a sua própria versão da Bíblia, muitos deles usam outros livros, existe até um movimento religioso que tem outro evangelho de Jesus Cristo, mas nós precisamos nos lembrar, né, que Gálatas no capítulo 1, né, diz, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu os pregue outro evangelho que vá além do que vos temos dito, que seja anátema. Nós não podemos aceitar esses novos evangelhos aí, essas novas revelações que surgem aí do nada, como se durante toda a história a igreja e a própria Bíblia estivesse errado, e aí agora Deus traz uma nova revelação para corrigir 2000 anos de erro. Então nós precisamos ter muito cuidado. E uma outra coisa também que as seitas fazem ao interpretar a Bíblia, eles interpretam a Bíblia baseados na visão dos seus fundadores. Se o fundador ele foca bastante na questão aí da prosperidade, todos os textos bíblicos vão receber a ênfase ali
na prosperidade. Já outros movimentos aí, se aquilo que você declara, né, o tal da confissão positiva, se o que você falar vai acontecer, e aí tudo que é texto é forçado a dizer exatamente o que ele não diz. E por aí vai. Então aí eles interpretam também a Bíblia na visão dos seus fundadores. E aquilo que aquela nova revelação que o fundador tem da interpretação daquele versículo acaba virando praticamente um mantra, né? Acaba se tornando como se fosse a mais recente revelação de Deus para a humanidade, quando na verdade a Bíblia já está completa, o cânon bíblico já está completo, não há novas revelações, não há novos livros, não há um outro evangelho. Então nós precisamos ter muito cuidado também. E uma outra coisa também que as seitas fazem ao interpretar a palavra de Deus é que eles consideram o estudo bíblico e a pesquisa como uma afronta à inspiração do Espírito Santo. Mas a própria Bíblia fala: examinais as Escrituras. A Bíblia manda nos examinarmos as Escrituras. Citamos agora há pouco também o versículo: meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. E ainda temos o Salmo de número 119 e verso número 105 que diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como que você vai andar no escuro, ou para que você vai andar no escuro se você tem uma lâmpada que vai iluminar o seu caminho? O que as seitas fazem? Eles querem que as pessoas andem na escuridão. E na verdade as seitas não são nada mais do que um cego guiando outro cego. Ele pode andar no escuro. Já pensou? Andar no escuro sem saber onde você está, sem saber para que lado vai? É uma possibilidade muito grande de acabar caindo num abismo e vindo a perecer. Uma outra coisa que as seitas trabalham é tendência para o perfeccionismo. Eles buscam a todo modo dizer que são os mais santos e inclusive para seitas, só através daquele movimento é que as pessoas podem ser salvas. Se as pessoas não participarem daquele movimento, se as pessoas não fizerem parte daquela seita ou não acreditarem ali naquelas doutrinas, naqueles ensinos que eles argumentam, a pessoa está simplesmente destinada ao inferno. E uma outra coisa também, eles se sentem superiores aos membros de outras denominações, se sentem mais santos, mais puros, quando na verdade Jesus Cristo ele não morreu por uma igreja ou por uma denominação. Jesus Cristo ele morreu, João 3,16, né? O texto áureo da Bíblia, um dos textos áureos da Bíblia diz: olha, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos os seres humanos, não apenas pelos membros de uma determinada igreja ou de um determinado movimento religioso, não, foi pelo mundo inteiro. E ainda existem aqueles movimentos lá que eles se sentem tão superiores que eles decidem reevangelizar os irmãos. Um irmão de uma determinada igreja, ele tem de ser reevangelizado para que ele possa vir a ser salvo. Então nós precisamos ter muito cuidado. Alguns movimentos eles declaram também que são o único e exclusivo e verdadeiro povo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado. Ainda outros dizem que a revelação de Deus ela foi completada a partir do momento que o fundador daquela seita acabou recebendo a sua revelação. Então olha que coisa terrível, olha que coisa triste, essa tendência para o perfeccionismo, este sentimento de superioridade que as seitas e as heresias eles insistem em apresentar aí diante dos membros das outras igrejas. E um outro ponto também que é bastante triste, bastante crítico, é o comportamento. Eles são rigorosos. Existem movimentos, existem algumas seitas que o casamento tem que ser aprovado pelo líder daquela seita. Algumas coisas do dia a dia que eu e você fazemos, como tomar café, tomar Coca-Cola, né, assistir os noticiários, são extremamente proibidos. E existem alguns movimentos ainda, e nós vamos chegar mais adiante, nós vamos abordar isso. Existem alguns movimentos que dizem que nós não podemos servir a pátria, que não podemos comemorar aniversário. Já imaginou?
Explica para os seus filhos que você não pode comemorar o aniversário dele. Explica para os seus familiares que você não pode comemorar o aniversário deles. Existem ainda outros movimentos que dizem que nós não podemos comer carne suína. Já pensou? Então afeta muito a parte do comportamento, né? Todo o comportamento dos membros da seita, ele tem que seguir estritamente aquilo que o líder daquele movimento ali designa. E se alguém não obedecer, ele é passível de ser expulso sem chance de se defender. Na verdade, alguma dessas seitas e dessas heresias até dizem que dão a chance das pessoas se defenderem, mas quando as pessoas vão a uma reunião para serem já oficialmente excluídas, elas não têm a presença de ninguém para defender elas. Simplesmente elas entram numa sala e as pessoas ali, os líderes, fazem o julgamento e a pessoa é expulsa sem chance de se defender. Então nós precisamos ter muito cuidado na forma como as seitas interpretam a Bíblia, nessa tendência para o perfeccionismo e o sentimento de superioridade que é muito forte nas seitas, e também para o comportamento. Já pensou, tudo que você for fazer, você tem que pedir autorização para o líder do seu movimento? Se você participa de algum movimento ou de alguma igreja, alguma denominação, que tudo que você for fazer, você precisa de um ok, de uma autorização do seu líder, tenha muito cuidado. Provavelmente você está fazendo parte de uma seita que prega heresias, e ainda há tempo de você fugir, você escapar pelas portas e voltar para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.